O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, uma atenta leitura desta belíssima página do Evangelho nos apresenta um dos gestos mais belos que Jesus fez, ainda no começo do seu ministério público. Jesus sentiu logo a necessidade de formar um time, para que pudesse este time dar depois continuidade ao seu trabalho 100% evangelizador. Forma um grupo de pessoas que ele mesmo chama de apóstolos. Na verdade, todos nós temos a Bíblia em casa. Aliás, estamos já na parte central do mês de setembro, dedicado ao estudo e à reflexão da Palavra de Deus. Se nós quiséssemos ler a metodologia usada por Jesus na escolha deste grupo de pessoas, poderia parecer como, não digo uma divergência, e menos ainda uma contradição, mas algumas coisas um pouco diferentes da maneira como o evangelista Mateus conta esta mesma página do Evangelho. Mateus coloca Jesus na beira do mar da Galileia e, caminhando na praia, Jesus encontra 4 pessoas, irmãos 2 a 2, Pedro e André, João e Tiago, que eram humildes pescadores, que deixaram tudo, não foram se despedir nem dos familiares e seguiram a Jesus, tornando-se pescadores de homens. O evangelista Lucas, o autor deste trecho do Evangelho, alcança o mesmo objetivo, isto é, de Jesus que forma o seu time
após ter passado uma noite inteira em oração. Vale a pena repetir esta frase do Evangelho. Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. E somente no amanhecer seguinte chamou os discípulos e escolheu 12 deles. Se eu fizesse uma pergunta para cada um de nós aqui presente, até para o padre que está falando, quem de nós já passou uma noite inteira em oração, deixando de lado até o merecido descanso noturno após ter labutado um dia inteiro para o sustento da nossa vida, da nossa família, das nossas obrigações. Olha, Jesus sente a necessidade deste encontro com Deus Pai, uma noite inteira de oração antes de fazer a sua escolha. E olha, não errou, porque aqueles 12 que foram escolhidos perseveraram até o fim. Graças ao trabalho deles, quando Jesus depois foi para o céu e entregou esta tarefa de gravíssima responsabilidade para que estas pessoas fossem para cá e para lá no mundo inteiro, anunciando o Evangelho, até hoje, 2000 anos depois, a mesma fé na íntegra está sendo anunciada no mundo de todos os tempos. Podemos ter um nome ou um sobrenome diferente da nossa família, da nossa nacionalidade, mas quando usamos a linguagem da fé, usamos os mesmos termos, a mesma doutrina, a mesma profissão religiosa. Isto é muito gratificante e deixa bem claro esta página que Jesus, no dia de hoje, continua chamando alguém para ser continuador da sua obra evangelizadora. Os apóstolos do dia de hoje somos nós, no pleno respeito do status profissional que ocupamos na sociedade, como pais, como mães de famílias, como pessoas consagradas, como sacerdote. Todos nós temos esta grande tarefa de estar ao lado de Cristo com alegria, pedindo esta força de saber testemunhar com a nossa fé, conjugada também com as nossas obras, o que significa ficar ao lado de Deus e continuar a sua missão evangelizadora no mundo cada vez mais necessitado de ouvir a palavra de Deus e de seguir a Cristo cada vez mais perto. Portanto, nesta Santa Missa, vamos rezar para todos os que anunciam o Evangelho, para os catequistas que cuidam das nossas crianças, pelos nossos sacerdotes, pessoas que Deus coloca na nossa frente para nos direcionar ao encontro com Deus. Vamos, sobretudo, pedir a Jesus a grande alegria de dominar a palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, este livro que não falta na casa de ninguém. O livro, como dizem os ingleses, o best-seller, isto é, o livro mais vendido, mais traduzido em centenas de idiomas, mas temos que admitir também que é o livro menos lido. Como importante para nós, neste mês de setembro, fazer um pequeno oratório na nossa casa, colocar este livro aberto,
uma flor na frente deste livro, uma vela. Na hora que nós saímos de casa para ganhar honestamente o nosso pão com o trabalho, como também na hora que nós voltamos ao aconchego da nossa família, como é bom parar um instante para ler uma oração, um salmo, uma meia página. Não vai estragar o dia de ninguém a leitura, mas eu acredito muito naquele antigo e sempre válido provérbio que afirma que o amor aumenta através do conhecimento. Quanto mais conhecemos, mais amamos. E isso também quando se fala do nosso relacionamento com Deus. Portanto, digamos a Jesus hoje que a alegria que animou o fervor dos seus primeiros apóstolos continue contagiando também o nosso entusiasmo e o nosso fervor religioso, para que saibamos todos ser os apóstolos no dia de hoje, pessoas capazes de anunciar o reino de Deus com alegria e com renovado entusiasmo. Olha só, uma breve reflexão que talvez não bate com a nossa realidade aqui no Brasil, mas que é sempre bom conhecer. Padre Guido que está falando, eu sou natural de Milão, da Itália. Lá na Itália, quando um adolescente ou um jovem entra no seminário para tornar-se sacerdote, não é chamado, como aqui no Brasil, de seminarista. É chamado em língua italiana de apostolino, isto é, pequeno apóstolo, porque o cara que entra no seminário entra com esta finalidade de ser um dia continuador da vida de todos os apóstolos. Sejamos nós também apostolinos, pequenos apóstolos no mundo de hoje e com certeza a graça divina acompanhará o nosso fervor. Seja louvado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.